Galera, segundo ano, vamos lá corrigir a nossa atividade sobre trabalho na transformação gasosa, né? A primeira questão nos diz o seguinte: em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se este gás for aquecido até 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será... Então, galera, nós temos que dividir aqui em relação aos estados em que o gás está. Então, no primeiro estado, eu vou chamar de estado 1, né? Ele tem um volume V1 de 12 litros, numa temperatura 1 de 293 Kelvin. E passou para o estado 2, né? Porque se for aquecido até uma temperatura T2 de 302, sob pressão constante, qual será o novo volume? Volume V2, né? Então, é uma transformação em que a pressão está sendo mantida constante, né? Se a pressão está sendo mantida constante, né? Transformação isobárica, né? Pressão constante. É apenas volume variando com temperatura. Então, a relação entre elas é o seguinte, ó, volume no primeiro estado dividido pela temperatura no primeiro estado vai ter que ser igual volume no segundo estado dividido pela temperatura no segundo estado. Só isso. E agora só substitui. Volume no primeiro estado é 12, temperatura no primeiro estado é 293, volume no segundo estado é o que nós queremos saber. E a temperatura no segundo estado, 302. Lembre-se que a temperatura vai ser sempre em Kelvin, gente. Sempre. Que é a escala absoluta. Tá? Tem negócio de, ver em Celsius, no final eu transformo. Não, transforma logo. É para não dar problema. E agora vamos multiplicar em forma de x, ó. 293 vezes V2 dá 293 V2 igual 12 vezes 302, né? Eu já tinha feito aqui, dá 3.624. Aí o 293 está multiplicando, vai passar dividindo, fica V2 igual 3.624 dividido por 293. Então, V2 vai ser um valor aproximadamente, né? Valor aproximado de 12,37 litros. É o valor mais próximo possível, tá certo? Então, perceba que a temperatura aumentou pouco, né? Se tivesse aumentado mais, aí essa diferença, esse volume teria sido maior. Né? Como aumentou pouco, né? Deu essa temperatura. Tá certo? Vamos lá para a questão 2. Estamos na questão 2. Né? Questão 2 nos diz o seguinte: a 27 graus Celsius, um gás ideal ocupa um volume de 400 centímetros cúbicos. Que volume ocupará a menos 73 graus Celsius, sendo a transformação isobárica? Então, a transformação a pressão constante. Vou ter apenas volume variando com temperatura. Só que a temperatura é em Celsius, eu vou ter que transformar. A temperatura no primeiro estado, 27 graus Celsius. Que vai para Kelvin, né? Eu tenho que usar aquela equação de conversão que a gente viu lá no início do ano. Que é assim, ó. TC é igual a TK menos 273. Ou você pode colocar aqui, inverter e trocar o sinal. TK é TC mais 273. Então, só pegar o valor da temperatura em Celsius e somar. Então, a temperatura 1, na verdade, vai ser 27 mais 273. Então, a temperatura 1 vai ter que ser 300 Kelvin, né? E a temperatura 2 é menos 73 graus Celsius. Mesma coisa que eu faço, só substitua.
temperatura 2, menos 73, mais 273. Então a temperatura 2 vai dar 200 Kelvin. Certo? Eu tenho que usar sempre a temperatura em Kelvin. Aí, José, ele diz o seguinte: no primeiro estado, o volume ocupado é 400 centímetros cúbicos. Qual será o volume no segundo estado? Né? Devido à transformação ser uma transformação isobárica, né? A pressão constante. Então, mesma regrinha da questão 1, né? Vamos usar. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. V1 é 400, T1 300, V2 é o que nós queremos saber, e T2 200. Então aqui, ó, eu posso cortar aqui esses dois zeros aqui, ó, com esses dois aqui de baixo. Sobra 3 vezes V2, né, multiplicando assim em forma de x, né, e 4 vezes 200, vai dar 800. Então V2 vai ser igual a 800 dividido por 3. V2 vai ser aproximadamente 266,6 litros. Litros não, perdão, centímetros cúbicos. Beleza? 2,666,6 centímetro cúbico. Então era isso que a questão pedia. Só tentar transformar, né, de Celsius para Kelvin. Lembrar da nossa regrinha de conversão aqui, ó, e resolver. Vamos para a próxima. Vamos lá, questão 3. 10 litros de uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 8 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Ao sofrer uma expansão isotérmica, seu volume passa a 20 litros. Qual será a nova pressão do gás? Então vamos lá. No primeiro estado nós temos um volume 1 de 30 litros. 30 não, 10, perdão. 10 litros. Uma pressão de 8 atm. Primeiro estado. 8 atmosferas. Aí, temperatura 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Aí só sofre uma expansão isotérmica, né? Então a temperatura é mantida constante, não vai entrar nem no nosso cálculo. O volume passa para 20 litros. Volume 2 passa a ser 20 litros. E aí quer saber qual é a nova pressão do gás. Pressão 2. Beleza? A temperatura é constante. Temperatura é constante. Uma transformação isotérmica, né? Então tem apenas volume variando com pressão. Lembrar da regrinha. Pressão 1 vezes volume 1 é igual pressão 2 vezes volume 2. Substituindo, pressão 1 é 8 atm vezes o volume 1, 10 litros. A pressão 2 é o que nós queremos saber. E o volume 2, 20 litros. 8 vezes 10 dá 80. Igual a pressão 2 vezes 20. Esse 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Então fica aqui, ó. Pressão 2 igual a 80 dividido por 20. Corto o 0 com 0. Pressão 2 é igual a 8 dividido por 2, 4 atm, né? Porque é a unidade de medida da pressão nessa questão. Então veja aí como é simples, né? Lembrar do tipo de transformação e a regrinha, né? É muito fácil. É só uma multiplicação e no máximo uma divisão. Vamos para a quarta. Já estamos na quarta. Vamos lá. Diz o seguinte: sob pressão constante de 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal,
uma pressão de 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, PA. Certa quantidade de gás ideal se expande, passando do volume 1, V1, de 4 metros cúbicos, para volume 2 igual a 7 metros cúbicos. 7 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás nessa transformação. Tá, aqui ele quer saber qual é o valor do trabalho, a letra gregazinha tal. E a gente viu que o trabalho numa transformação gasosa, ele é dado pelo produto da pressão constante, né, vezes a variação do volume. Então o trabalho aqui vai ser igual a pressão, que é 2 vezes 10 elevado a 5, vezes o volume. O volume variou de 4 para 7. Então eu poderia colocar 3, né? Mas eu vou colocar separado aqui, ó. 7, que é o volume que ele atingiu, menos 4, que é o volume onde ele começou a se expandir. Então o trabalho vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 5, vezes 7 menos 4, 3. Então o trabalho vai ser igual a 2 vezes 3, 6. Repete o 10 elevado a 5. Como é o trabalho, a gente mede em joule, né? Então essa é a unidade de medida do trabalho. Vamos lá, gente. Quinta e última questão. Diz o seguinte: determinada quantidade de gás ideal passa do estado A para o estado B, assinalados na figura. Calcule o trabalho realizado pelo gás nessa transformação, né? Então nós temos aqui o gráfico, né, da pressão em ATM, variando com volume em litros. Temos o ponto A, né, o estado inicial do gás, e o estado B, que é o estado final. A pressão aqui, ó, temos 3 ATM, né, que foi constante do estado A para o estado B. Essa pressão foi constante, né, que corresponde a 3 ATM, pressão constante. E outra coisa que nós temos que saber fazer a leitura é aqui, ó, no estado A, onde o gás iniciou o processo, o volume era 30 litros. Quando chegou ao estado B, o volume do gás passou a ser 10 litros. Então perceba que houve aí uma diminuição no volume, né, do gás. Se houve essa diminuição no volume do gás, obviamente, o trabalho vai ter que vir um sinal negativo, né? Então se der um valor positivo, tá errado aí. Vamos ver se vai dar esse negativo, tá certo? Nós sabemos que numa transformação, o trabalho ele é dado pela pressão vezes a variação do volume, desde que essa pressão seja constante, né? Então o trabalho vai ser igual à pressão que se manteve constante ao longo dos estados aqui, do A para o B, né? Se manteve constante, e o valor correspondente é 3 ATM, vezes a variação do volume. A variação do volume é o volume final menos o inicial. O volume inicial é 30, o volume final é 10, onde ele parou, né? Então fica 10 menos 30, aqui já vai aparecer o menos aqui. Então o trabalho vai ser igual a 3 vezes 10 menos 30 menos 20. Então o trabalho vai ser igual a 3 vezes 2, 6, acrescenta o zero, e o sinal negativo, né? Joules. Então o trabalho aí é um trabalho aí de uma compressão dá menos 60 joules, tá certo? Nota aí, né? Tira print e responde no seu caderno direitinho, tá bom? Valeu, gente. Forte abraço a todos.